por que o Rei Macaco Ema não faz sentido. Nação nerd, só vem beber, o cara é bom, tá? Vou te falar. O Rei Macaco Ema é uma das invocações mais estranhas, mas também mais fortes da série. Ele foi a primeira invocação do Hiruzen no anime, e a variedade de poderes que essa invocação ofereceu ao Hiruzen provavelmente não era comparável com qualquer outra invocação da história. Então hoje vamos falar sobre o Rei Macaco Ema e tudo o que ele fez em Naruto clássico e também em Naruto Shippuden. Sempre quando fala do Ema pra mim, Rei Macaco, lembra o que? O modo sábio dos macacos. Tem o modo sábio do corvo, que pra quem não via as lives lá antigamente, não tá ligado o que é. Mas o modo sábio dos macacos é uma teoria muito velha no mundo de Naruto. Muita gente acredita que exista o modo sábio dos macacos. E eu fiz um vídeo sobre isso, então tem aqui, ó, vídeo lendário aqui do canal. Existe o modo sábio dos macacos? Aqui eu digo se existe ou não o modo sábio dos macacos e como ele seria, que tu sabe tudo sobre o modo sábio dos macacos. Só tu procurar o Taco Monstro Macacos ou Taco Monstro Ema que tu vai achar. Outro vídeo foda que tu tem que ver é esse aqui, ó. Nova Genkai nascendo. Sasuke e Konohamaru são especiais. E o que eu falo nesse vídeo é sobre o fato do Konohamaru e o Sasuke terem algo em comum, que é ter duas invocações. Então eu explico sobre a invocação do Konohamaru, que é o Enra, o macaquinho pequeno, também sobre o Ema, eu explico e tal. Mano, tu vai gostar desse vídeo, tá bom? Rei Macaco Ema foi inspirado no lendário Rei Macaco chinês Sun Wukong, possuindo também um nome muito icônico em japonês, que é basicamente E o Sun Wukong nada mais é que o Goku. Também, o Goku foi inspirado nesse cara aqui. Son Goku. E a propósito, Ema aparece a primeira vez na série com cabelos brancos. E se você levar em conta que no anime, Hiruzen invocou o Ema para Jiraiya quando Jiraiya era criança. E tudo isso para mostrar para o seu aluno o que é realmente uma invocação. Vimos desde aquela época que o Ema já parecia velho quando Hiruzen estava mais ou menos com seus 20 anos. Ou seja, é muito provável que a invocação do Rei Macaco Ema seja Eu acho que ali ele já tinha uns 30 e poucos anos, não 20 anos, mas eu tô achando, tá? bem antiga. E uma das coisas mais curiosas sobre o Rei Macaco Ema é que ele tem praticamente todos os aspectos de um shinobi da Aldeia da Folha, incluindo seus longos cabelos brancos. E como sabemos, nem todas as invocações possuem esse aspecto dentro do universo de Naruto. Os únicos outros que eu posso lembrar que tem o cabelo branco dentro da Aldeia da Folha é basicamente um dos cães ninjas do próprio Kakashi. E o mais interessante é que tanto as invocações do Kakashi quanto a invocação do Rei Macaco Ema possuem uma bandana da Aldeia da Folha, ou seja, eles basicamente são sim ninjas lendários da própria aldeia. Tanto é que os próprios cães do Kakashi recebem a nomenclatura de cães ninjas. Então sim, eles são sim shinobis da Aldeia da Folha. Inclusive fiz vídeo sobre eles também. Mas obviamente, Ema é diferente dos cães ninjas do Kakashi, uma vez que essa se trata de uma das invocações mais fortes de toda a série. Primeiramente, o Rei Macaco Ema sozinho é uma invocação muito diferente de praticamente qualquer outra na série, porque ele é uma invocação humanoide, e isso torna essa invocação muito icônica, porque para pra pensar, a maioria das invocações na série de Naruto ou vão ser muito maiores do que um humano, ou muito pequenas. Então, querendo ou não, até mesmo nesse sentido, o Ema acaba se destacando de todas as outras invocações. Mas o que mais chama atenção nele é o fato dele virar o bastão adamantino, né? Mas além de todas essas diferenças, será que o Rei Macaco Ema é realmente poderoso? No anime, vimos que o Rei Macaco Ema conseguiu bater de frente tanto com Tobirama quanto com Hashirama. Tobirama tenta utilizar de uma investida, mas acaba sendo nocauteado no processo. Já Hashirama consegue se defender melhor do que seu irmão Tobirama, mas por consequência ele também foi forçado a recuar. Só isso já prova a extensão da força dessa invocação. Tudo bem que a batalha entre Hiruzen e Orochimaru é bem diferente no anime. Assim como a maioria das lutas em Naruto, essa luta não é diferente, já que o anime adicionou bem mais detalhes e cara, essa luta foi simplesmente insana. E nessas cenas de combate a gente vê que o Ema realmente parece ainda mais impressionante. Agora, mesmo que a forma base de Ema seja bastante poderosa, obviamente não é assim que ele aparece na maior parte do tempo, porque sua habilidade principal é praticamente se transformar em um bastão adamantino, sendo esse o icônico bastão preto que o Hiruzen usa para lutar, o bastão Nioi. E como o nome sugere, adamantino é extremamente resistente, então ele é muito durável nesse estado, capaz de defender e atacar com extrema eficiência. Além de tudo isso que eu mencionei, existem algumas coisas que tornam o Rei Macaco Ema realmente mais icônico do que qualquer outra invocação. Aí, pra quem não sabe, adamantino ou diamante é porque ele é muito resistente. Lembre, isso de adamantino
se refere a diamante, tá? A muito duro, a lá ele, lá ele. Eu não falei nada, não sei de nada. Mas é um bastão muito poderoso, muito forte, que resiste a quase tudo. Tanto que no inglês é quase indestrutível, né, que eles falam. Então eles meio que botam essa... Então ele é muito poderoso. Ou seja, e o bicho aguenta a pancada. Lá ele. E o que lembra que ele se transforma no bastão, e o bastão é uma coisa que liga lá no Son Gong, o Son Goku, que é o cara que usa o bastão e tal. E também no Gokuzinho, né? Nosso amado querido, que também usava um bastão quando começou. Ação. Como por exemplo, a gente pega o Manda de exemplo. Todos sabemos que o Manda sempre exige coisas em trocas quando ele é invocado pelo Orochimaru, já que essa é uma invocação muito poderosa e arrogante. Outras invocações têm um relacionamento como de um mentor para seus ninjas, como Fukazaku e Shima, que tiveram tanto Naruto quanto Jiraiya como seus respectivos alunos. Mas Hiruzen e o macaco Ema parecem ter um relacionamento mais igualitário, como parceiros, ou seja, eles se respeitam como se estivessem no mesmo nível de força, o que acaba sendo meio absurdo. E sim, como eu já havia mencionado anteriormente, o Rei Macaco Ema é extremamente velho, o que também o torna muito experiente. Eu acredito que essa invocação existe desde a era dos estados combatentes. Além de sua grande experiência, Ema tinha uma visão muito sólida sobre todos os acontecimentos que poderiam vir a ocorrer no futuro. Por exemplo, ele diz ao Hiruzen no passado que ele deveria sim ter finalizado o Orochimaru, mas ele não faz isso. Hiruzen claramente não se revolta futuramente, quando Ema acaba jogando isso em sua cara. Ele reconhece essa afirmação e diz que sim, eu estou trabalhando nisso. E ao reconhecer o seu erro, o Hiruzen até pede ajuda pro Ema, mas sabemos que aquela situação era bem crítica. Mesmo diante de toda aquela situação, Ema se mostrou extremamente poderoso e analítico. Ema se mostrou perspicaz ao enfrentar até mesmo a espada Kusanagi, uma vez que o próprio afirmou: a espada Kusanagi realmente pode me machucar. Isso só mostra que aquela espada também era extremamente poderosa, mas obviamente Ema não foi morto ou coisa do tipo, mesmo depois de todos esses acontecimentos e após ter previsto tudo que poderia acontecer futuramente. Ema continuou ao lado de Hiruzen, mostrando sua lealdade para com seu invocador. Mas os poderes de Ema vão muito além do que foi mostrado em sua luta contra... Mano, o que o Ema e o Hiruzen fizeram? Tipo, o que o Hiruzen, na verdade, teve que fazer para conquistar o Ema? Tá entendendo? Porque assim, ó, o Ema parece ser um personagem, um ser até mesmo mais forte do que... Não tô dizendo que ele é, mas ele parece, às vezes, estar num pé de igualdade com o Hiruzen e talvez em um determinado momento da vida dele, talvez mais forte. Aí o Hiruzen teve que superar ele para ele poder respeitar o Hiruzen, porque ele respeita o Hiruzen. E respeita como um amigo, não é meu mestre. Não, não é mestre. O cara tem um par de igualdade ali. Tipo, o que o Hiruzen teve que fazer pra esse cara gostar dele? Mostrar, não. O Hiruzen teve que mostrar, cara, eu sou muito foda. Eu sou pica. Vem comigo, cara. Vem comigo, vamos fazer um contrato, eu e tu, porque eu sou foda. Tem que ser assim, mano. E realmente, só que a galera não consegue ver o Hiruzen como foda, porque ele foi construído pra ser um velho. Foi criado velho. E a gente deveria ter visto ele novo, muito poderoso, só que a gente não viu nada dele. Tá entendendo? Então isso que pega um pouco. Contra Orochimaru, Deus durante ninja, o ataque né, da mano? Raposa de 9 Porra. Caudas, na noite em que Naruto nasceu, Hiruzen e os shinobis da Folha enfrentaram a Kyuubi, enquanto Minato lidava com o Obito. E no anime, Hiruzen usa o Ema e o estende tanto que ele atinge a Kyuubi a cerca de 100 metros de distância, se não mais. Ema desde aquela época literalmente mostrou uma força inigualável. Infelizmente essa cena não está no mangá, mas é muito explícito que isso realmente aconteceu, porque no mangá, mesmo que não vejamos diretamente, sabemos que a Kyuubi é essencialmente expulsa da vila por alguma força, e no anime vemos isso com clareza. Então sim, é seguro assumir que isso realmente aconteceu, o que significa que Ema, por si só, era forte o suficiente para tirar até mesmo a Raposa de 9 Caudas de dentro da Aldeia da Folha. Além de sua capacidade expansiva, também vimos na luta de Orochimaru contra o Hiruzen que o Ema ia muito além disso, já que ele podia remodelar completamente a forma do bastão para proteger até mesmo seu mestre. Quando Hashirama utilizou seu Mokuton para acabar com Hiruzen, vimos que o Ema transformou-se em uma caixa, e que essa caixa era forte o suficiente para protegê-lo até mesmo do Mokuton de Hashirama, uma das Kekkei Genkais mais poderosas da série. Sim, sabemos que tanto Hashirama quanto Tobirama estavam nerfados na versão do Edo Tensei, mas ainda assim, era um ataque do estilo madeira muito forte. E não só isso, como vimos que o Rei Macaco Ema foi capaz de contê-lo. Cara, não é qualquer jutsu. É simplesmente uma técnica insana do próprio Hashirama. E tudo isso só nos leva a realmente refletir.
Olha esse detalhe, mano. Simplesmente Um lado da ombreira do Hashirama tá completo e o outro lado da ombreira dele tá incompleto. O que mostra que aqui, mano, ele foi invocado com a roupa de batalha dele. E a gente sabe que o Edo Tensei é invocado igual ele morreu. Ou seja, será que ele morreu lutando com alguém? Que ele foi invocado aqui e uma das ombreiras dele tá caída. Tá entendendo? Para pra pensar nisso. Se eles são invocados exatamente como eles morreram, isso às vezes se reflete na roupa. A gente já viu que se refletiu em alguns momentos na roupa, tá? Em alguns não também, porque lá na Quarta Guerra, o nosso amado e querido Kabuto invocava geral ali, eles iam com manto, né? Pra facilitar a vida do Kishimoto. Ele criou aquele manto ali. Todos eles iam com manto e tal. Não vinham com roupas. Mas os 036 do Orochimaru, eles iam com a roupa do cara mesmo. E aqui mostra o quê? Porra, por que viria? Para pra pensar comigo. Por que a roupa dele viria incompleta? Faz sentido, só faz sentido se ele foi invocado exatamente no momento em que ele morreu, que é com essa roupa aqui. Ou seja, ele morreu, obviamente, morreu numa batalha. Que quebra aquela teoria que a galera fala, quebra entre aspas, tá? Porque a gente tá inventando aqui com base numa imagem. Ele supostamente morreu com uma doença e tal. Tá entendendo? Então isso aqui fica muito foda, mano. Porra, morreu luta. Quem foi o cara que venceu esse aqui? uma técnica insana do próprio Gorias. Hashirama. E tudo isso só nos leva a realmente refletir sobre o quão forte é realmente essa invocação. E embora seja uma invocação bem poderosa, infelizmente não vimos mais dele depois da luta que ele teve contra Orochimaru, mas é até que compreensível. Ema só volta de fato a aparecer durante a Quarta Grande Guerra Ninja, quando Hiruzen era um Edo Tensei, mas nessas cenas ele também não teve tanto destaque, a não ser em um dos momentos em que o Hiruzen de fato salva o Naruto das raízes da Shinju. Cara, seria simplesmente demais se essa invocação voltasse a aparecer sendo invocada pelo próprio Konohamaru, mas infelizmente isso nunca aconteceu em Boruto. E sinceramente, eu não me importo tanto com isso, mas não dá pra negar que seria bem legal. E eu falo isso porque é bem triste ver uma invocação sendo jogada de lado como tá acontecendo. Né, botaram o Enra. Se o a porra do Konohamaru invocar alguém, ele vai invocar o Enra, que ele já fez no anime. Agora falta eles passar o Enra pro mangá. O Enma já era. Atualmente em Boruto, porque para pra pensar comigo. O Ema não era uma invocação qualquer, já que ele realmente tinha uma personalidade bem interessante. Ema é claramente uma das invocações mais insanas da obra, e até mesmo o seu final foi marcante dentro da série. Isso também nos é mostrado na batalha de Hiruzen contra o próprio Orochimaru. E um detalhe curioso que muitos não notaram, você pode perceber que quando Ema desaparece, ele acaba levando a espada Kusanagi de Orochimaru junto com ele. Mas e você, o que você acha dessa invocação? Você acha que ela faz sentido? E que o seu poder é realmente escalável ao nível de um Hokage? Tipo, ele leva a espada pra não ser usado. Agi. Muito foda o vídeo, mano. Não tem como. O Choji é bolado demais, nação nerd. Se inscreva no canal. E o pessoal, outra coisa. Se apoiar aqui o canal, quer aprender a desenhar, ter uma nova habilidade, se quiser, considerem clicar no link da descrição e lá vai estar o curso pra vocês, tá bom? Fico com Deus, beijinho e até o próximo vídeo. Fui.